Bem, irmão, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Quem encontrou, diga amém. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Amém, irmão? Podeis assentar? Queria eu que tivesse todos os obreiros aqui. Eu nem falei nada que eu acho que cada pessoa tem que decidir aprender, né? Tem gente que quer ser obreiro, mas não quer sentar para ouvir. E você conhece o bom obreiro ou o bom crente pela escola bíblica e pelo culto de ensino. Não sendo desse grupo, não é um bom obreiro, né? Quando você vê a pessoa afastada do culto de ensino e da escola bíblica dominical, é porque ele não tem pretensão de ser um obreiro ou um bom obreiro, que é algo que nós estamos muito em falta, irmão, porque as pessoas gostam de púlpito, mas não gostam de ministério. Vou falar para você por quê. Porque a palavra ministro quer dizer aquele camarada que foi pego para ser escravo e que agora vai ser escravo, não mais trabalhando assim, mas ministro é aquela pessoa que ficava embaixo do porão do navio, remando. Esse era o ministro. E ele não podia parar, porque se ele parasse, o barco parava. Esse é o ministro. As pessoas querem ser obreiro, irmão. Principalmente se for de diácono acima. Mas quando é preciso remar sem parar, não, eu não sabia disso. Eu pensei que era só sentar lá no púlpito e ficar brilhando. Irmão, quem gosta de joia é coroa. Amém? E nós não somos joia ainda. Iremos ser, mas no momento somos só barro. E tem muita gente que tem que se contentar em ser barro. O pior é se nem fosse barro trabalhado, né? Porque tendo aceitado Jesus, você já é um barro trabalhado, já é um vaso sendo trabalhado. É diferente, está na mão do oleiro, o oleiro está trabalhando na sua vida. Aí você já tem um pouquinho mais de prazer, né? O pior se fosse aquele monte de barro que fica jogado na calçada, que não tem nenhuma serventia para nada. Mas no momento já somos um barro mais evoluído. Um barro na mão do oleiro. Amém, irmão? As pessoas discutem para sentar em púlpito. As pessoas deveriam discutir, irmão, como fazer para orar mais. Né? Amém? Põe a frase daquele hino que você estava colocando aí, meu filho. Quero ir mais fundo. É o texto, né? Põe ele aí para mim. Deixa eu só dar uma pincelada de baixo para cima nesse hino aí, porque ele é muito bom, né? Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Quero? Será que quer mesmo, irmão? É muito simples eu falar, eu quero. Querer, muita gente quer alguma coisa.
É igual o camarada que quer um carro novo, mas não quer trabalho, né? Hoje eu vi uma imagem de celular, uma imagem engraçada. O camarada ajoelhado pedindo para Deus lhe dar pão. E aparece uma mão lá dando uma enxada para ele. Mas ele queria era pão, mas Jesus falou, não, vou te dar enxada, você vai plantar o trigo, vai capinar o local, plantar o trigo, colher o trigo e fazer a farinha, depois você faz o pão, tá? Mas na frente você aprende a comer pão quando você aprender a plantar o trigo. Mas muitas pessoas não querem isso, irmão. Eles querem aquilo que não lhe dá trabalho algum. Quem já leu o livro Heróis da Fé aqui? Se você nunca leu o livro Heróis da Fé, você ainda não começou nem a ser obreiro, irmão. Compre esse livro Heróis da Fé, leia este livro, depois você vai me falar se você ainda quer ser obreiro. Púlpito só presta para evidenciar ou para colocar você mais fácil para o diabo acertar a pedrada. Sabia disso, irmão? Você está embaixo aí, ninguém te vê direito, mas coloca você aqui, o diabo fala, pronto, agora é mais fácil de acertar a cabeça dele, ele está bem no rumo, bem no alvo. Não tem mais, aqui é poucas pessoas perto, né? É mais fácil do ataque. Aí no meio aí não é tão visível. Mas quando sai daí que chega aqui, aí o negócio muda. A conversa muda. Mas muita gente quer vir para cá. Querer é uma coisa, irmão. Eu quero muita coisa. Mas eu vou trilhar o caminho para chegar lá? Pense sobre isso. Existe um caminho para você ficar no lugar secreto. Existe um caminho a ser trilhado. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, vai nos falar sobre a vida de Paulo no final da sua vida. A carta de Timóteo não é uma carta endereçada a um ministro, mas ela é endereçada a um filho, né? Ao amado filho Timóteo. Amado filho Timóteo. A primeira carta, Paulo dá instruções a Timóteo de como lidar com pessoas na igreja, como pastorear a igreja e como conviver com essas pessoas e levar e resolver problemas da igreja. A segunda carta, Paulo dá um tom mais de despedida. Ele já está na sua segunda prisão, o livro de Atos termina com a primeira prisão de Paulo. É provável que ele se escapou da primeira prisão sendo solto, conseguiu provar a sua inocência, e aí ele saiu e ainda foi para a Ásia, foi dar assistência nas igrejas, e foi preso uma segunda vez, que já é essa parte aqui que ele escreve esta carta a Timóteo, e ele dá algumas instruções para Timóteo no sentido do ministério dele, particular, vida íntima, que Paulo conhecia de Timóteo. No versículo 6 do capítulo 1, ele diz, por esta razão, pois te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti, pelas minhas mãos. O dom de Deus que você recebeu através das minhas mãos. No versículo 8 ele diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado, que sou eu. Não tenha vergonha de mim, nem tenha vergonha de Cristo, pois o evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação. E isso você começa a observar que ele está estimulando, conversando com Timóteo de perto. Paulo já sabia para onde ele estava indo. Eu até pensei em dar o tema para esta mensagem, o seguinte, esperando a morte. Já que eu já tenho falado muito sobre morte aí para trás, os crentes ficam ruins quando falam em morte, né? Já viu que você falar em morte no YouTube, ninguém nem pesquisa sobre a morte? O povo tem muito medo da morte e nem gosta de pesquisar. Quando você fala morte, a pessoa até assusta. Mas Paulo estava nessa situação aqui, irmão. Paulo estava esperando a sua execução. Só isso. Paulo estava preso e ele sabia qual era o seu fim, já tinha certeza do seu final e ele estava esperando, aguardando a sua execução. Isso aqui é o testemunho vivo de um verdadeiro ministro, né? Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, nós que somos entregues à morte todos os dias, ou seja,
Esteja, pois, preparado para morrer todos os dias. Esteja, pois, pronto, porque sabendo que nós somos igual ovelhas levadas ao matadouro. Todos os dias estamos sendo oferecidos em sacrifício. Então, Paulo escreve essa carta 66 depois de Cristo, preso nas suas prisões. Ele estava preso, esperando a sua morte. E ele fala esses 3 versículos aqui, que é exatamente o ápice da carta. O ponto máximo dessa carta está nesses 3 versículos aqui. Se você nunca leu a carta de 2 Timóteo, leia essa carta, vai te fazer bem como servo e como ministro de Cristo. Ele está dizendo, quanto a mim estou sendo oferecido por libação. Tem um verbo grego aqui, chamado analusis, que quer dizer desalojar, né? Eu vou sair desse corpo, coloca aí, meu filho, versículo 6, você deixou no 8. Eu vou sair desse corpo e vou deixar essa casca, deixar para trás esse corpo pecaminoso e vou passar para outra vida. Eu já estou sendo oferecido, já estou quase chegando a hora da minha partida. Agora, olha para mim, irmão. Como estaria a sua mente se você soubesse que estava mantido num lugar preso para ser morto? E morto com honra. Porque morrer com honra para o soldado romano era ser decapitado. Ser decapitado era morrer com honra. Morrer desonra era morrer crucificado. Morrer com honra era morrer decapitado. E Paulo estava esperando o momento de ser decapitado, e ele escreve isso. E o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, estava esperando a morte. Estava esperando a morte. Aguardando o momento que ele poderia encontrar com o seu Senhor. Preso em uma prisão, esperando a morte, né? Qualquer pessoa hoje, o cristianismo de hoje, estaria desesperado, com o joelho dobrado, dizendo, Deus me livra, me tira dessa hora, ou Senhor, me tira dessa prisão. Paulo não, Paulo estava dizendo, está chegando o meu tempo, eu sei que eu vou partir, praticamente já estou vendo o sair da alma desse corpo mortal, para ser transformado, para encontrar com o Senhor, para estar com a outra vida, que é uma vida melhor. Essa esperança parece ser uma esperança tão perdida, né? Já pensou nisso, irmão? Ter uma esperança de céu é uma esperança magnífica, mas ter uma esperança de morte parece que não é tão bela como a gente espera, né? Esperança de morte não é tão bela. Mas olha para mim aqui, irmão. A esperança de encontrar com Jesus, ela tem um trânsito pela morte. Ela tem um trânsito pela morte. Não tem como encontrar com Cristo se não passar pela morte, irmão. Não tem jeito. Tem muitas pessoas que ficam, eu estou esperando a minha hora. Está nada, se cair no hospital é perigoso orar para ser ressuscitado ainda, se tiver um fio de esperança para ficar vivo. Paulo, verdadeiro ministro de Cristo, estava dizendo a Timóteo, eu vou partir, né? Está chegando o momento que eu vou sair desse corpo. E ele começa a aconselhar a Timóteo, para que Timóteo pudesse então se preparar para viver sem os conselhos de Paulo, sem depender agora de Paulo. Ele está escrevendo dizendo, olha, eu já estou chegando ao final e você terá que seguir o seu ministério e dar alguns conselhos a Timóteo. Quando você ler a carta, você vai entender isso aqui. Então, esse texto nos faz entender, irmão, ou compreender que o nosso ministério, nós vamos sendo levados ou conduzidos para encontrar com o Senhor. E esse ministério tem um final. E o final desse ministério se chama morte. Não tem como encontrar com o Senhor agora, a não ser pela morte.
não tem jeito, e todos terão que passar pela morte para encontrar com o Senhor, seja ela física, ou seja ela morte na forma de matar a sua carne, ou de matar o seu eu, como eu preguei alguns dias atrás. Então, o primeiro versículo aqui, o versículo 6, ele dá um sentido de saída do corpo, que já estou pronto para sair, estou só aguardando o momento da saída do corpo, para eu poder encontrar com o meu Senhor, que tanto foi isso que eu trabalhei. Põe o versículo de número 7 aí, meu filho. Olha, combati o bom. O texto aí deveria ser feito diferente. Colocar o artigo no início lá, o bom. O bom combate, combati. Seria assim. No grego ele está escrito, o bom combate, combati. Por entender no português, ficou combati o bom combate. Dá o mesmo sentido. O que muda, irmão? O término da frase, né? O bom combate eu combati. Eu não parei. Olha para mim, irmão. Para muitos, o combate é sofrimento, dor, angústia, né? Lágrimas. Para muito, o combate é pesaroso, né? É triste, é suado. Mas Paulo diz que é bom. Paulo dá uma expressão de magnífico, de prazeroso, que é bom, o bom, a luta boa, a boa luta, a boa guerra, né? A boa batalha. Paulo está dizendo, foi a melhor, aquilo que Deus escolheu para mim. Olha bem, olha o bom combate eu combati. Eu tive um bom combate. Eu estou nesta noite aqui, irmão, trazendo à memória de você o seguinte: você que é obreiro, você que é crente, você que serve ao Senhor, mas que não tem cargo nenhum, mas você tem um combate. Talvez para você ele é ruim. Talvez para você acha que é pesado. É um combate que você talvez não encontre sentido para esta guerra. Paulo dá o nome dele de bom. E ele fala algo interessante. Eu combati. Olha para mim, irmão. Eu combati. Eu não desisti. Não joguei fora. Não abandonei. Não afastei. Não teve dinheiro que comprou. Eu não larguei o combate. Não fui covarde. Aquilo que era para mim batalhar, eu fui batalhando. E fui combatendo. O que ele estava dizendo para Timóteo? Timóteo, nós somos ministros. E nós vamos até o final. Nós não vamos jamais ser covarde, irmão. O covarde deixa a batalha no meio. O covarde esconde a espada da batalha. O covarde esconde-se do ministro, do ministério. O covarde esconde-se da obra. O covarde, ele por mais que ele tenha nome de obreiro, mas ele não obra nada, não consegue fazer nada. Ele passa o tempo tentando viver uma vida escondida. Ele nem ora para ser um bom obreiro e nem deixa logo de vez e vai para o mundo. Aí fica no meio do intervalo, esquece uma coisa. Olha para mim, irmão. Nós jamais vamos sair da frente da batalha e nem vamos esconder atrás de ninguém. Quem tem coragem, quem foi chamado, quem foi escolhido, sabe que o bom combate é nosso, pertence a nós. E nós vamos, nem que tenhamos que morrer como foi o soldado de Davi, com a mão pregada na espada de tal forma que a espada e a mão se tornou uma só. Mas nós não vamos deixar a batalha em nome de Jesus. Irmãos, quantas pessoas foi chamado, mas não luta, não está na guerra, não tem combate. Não é que não pode, é que não quer. Escolhe outra forma.
e fica dizendo, não, mas eu sou crente, mas eu quero ser obreiro, mas eu quero fazer algo na obra. Então pegue a mão na espada, coloque a sua couraça, coloque a sua roupa, levante a sua cabeça, vai para frente da batalha e diz por que veio. Nós não somos covardes, nós estamos igual Paulo, só que Paulo diz, o bom combate combati, ele deixou no passado porque estava no final. Nós não, estou no combate e vou combatendo ele até chegar lá, em nome de Jesus. Na igreja tem soldados e na igreja tem assistentes de soldados. Soldados têm a sua armadura e a sua espada na mão e ele sabe lutar, irmão. Ele tem discernimento de guerra, ele tem discernimento de batalha. Soldado, mesmo que está sangrando, mas ele permanece de pé, até que a morte chegue, ele continua. Assistente de soldado, tem pessoas que assistem a igreja crescer, assiste o ministério dos outros, vê pessoas desenvolver, assiste o reino, a obra está crescendo, Deus está operando, pessoas estão pregando o evangelho, evangelizando, trabalhando no reino, e tem pessoas que estão assim assistindo as pessoas, olhando os outros fazerem, parado esperando. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, o céu é lugar de soldado, de guerreiro, de vencedor, de pessoas que foi até o final, daquele que lutou, que deu sangue, que deu a vida, que não parou, que não teve muro, que não teve batalha, que não teve monte, que não teve vale, que não teve fome, que não teve momentos bons ou ruins, mas que ele permaneceu com a espada na mão e sempre pronto, dizendo, eu vou até o fim. Quantos homens ficou na estrada? Quantas pessoas que hoje faz selfie de igreja, mas não é nada. Não é nada. Quantas pessoas faz selfie de louvor, levanta a mão e chora dentro da igreja, mas não é nada. Vai viver e passar e não é nada. Você já viu falar no tanto faz? Tanto faz ter culto ou não, tanto faz orar ou não, tanto faz a igreja crescer ou não. Quem é? Eu sou tanto faz. Para mim tanto faz eu estar na igreja ou não estar lá. Tanto faz ceia, tanto faz ter ceia ou não ter. Tanto faz eu mudar de vida ou eu não mudar. Tanto faz a igreja estar aqui ou não estar. Tanto faz a igreja ser perseguida ou não ser perseguida. Mas tem um grupo de pessoas que é soldado e gosta do bom combate. Dá o que der. Ele está debaixo da espada dizendo, eu vou fazer, vou mudar, vou levantar de novo. Mesmo que eu fui ferido em batalha, eu vou levantar de novo, colocar de pé, pegar minha espada e continuar lutando em nome de Jesus. Existem pessoas que nasceram para fazer diferença. Existem pessoas que nasceram para ser igual a todos. Pastor, mas muitas vezes você olha para os outros e não vê diferença. Mas no céu vai fazer diferença. Vai chegar o dia no céu que vai fazer diferença. Aqui você pode olhar e achar que todos são iguais. Mas no céu vai fazer uma diferença. A Bíblia diz que quando chegar lá, haverá aqueles que as suas obras não queimaram, e aqueles que as suas obras foram fogo, palha, foram madeira, palha e feno. Queimou tudo. João escreve o seu evangelho, ele diz, para que dê fruto, e o fruto permaneça nessa vida e permanece para a eternidade.
Existem frutos que são podres, não servem para nada. São pessoas que dão fruto, mas são palha, são madeira, são feno. O fogo queima, o tempo passa. Madeira, madeira, madeira. Madeira é o que é natureza humana. Tem pessoas que faz pela força humana, pela capacidade humana, pelo interior humano, pelo intelecto humano. Mas tem pessoas que não têm força humana, não têm intelecto humano, não têm sabedoria, mas tem Deus do céu, tem oração, tem o Senhor. Ele não tem nada que possa fazer, mas tem Deus que pode operar na sua vida. Ele não consegue ter alguma coisa, mas tem Deus. O bom combate. Enquanto uns querem aparecer no combate, existem outros que ninguém vê, mas estão de pé igual cerno. Ninguém pode mexer, por mais que ninguém vê, mas ele está firme, levando a obra do Senhor adiante e fazendo aquilo para o qual foi chamado. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, eu cheguei ao final. E você? Você está vindo. O combate é bom. O combate é bom. Ah, é muito difícil ser crente. Não, irmão. O combate é bom. É muito bom o combate. Por mais que as pessoas o tenham por ruim, mas é maravilhoso, é glorioso, né? O outro texto ele diz: completei a carreira. Se fosse lido no grego seria: a carreira eu completei. No texto aí diz: a carreira eu acabei. Não é uma questão de chegar em primeiro lugar. É uma questão de não parar de caminhar. O sentido aqui não é que eu vou chegar em primeiro e ser coroado porque cheguei em primeiro. Não, o sentido que Paulo está dizendo é: eu cheguei no final. Ele está dizendo, Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor me escolheu, Ele disse que eu era vaso escolhido. Eu completei a carreira. Olha para mim, irmão. Será se você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou para fazer? Você está exercendo aquilo que Deus chamou você para exercer? Quando Deus chamou Paulo, quando você lê a história no livro de Atos, diz: eu escolhi para pregar aos gentios e para pregar aos reis, aos sábios. E ele diz: eu fiz, eu cheguei lá, eu completei aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu cheguei ao final da carreira. Olhe para mim, irmão. O maior prazer da nossa vida é dizer aquilo para o qual proposto eu alcancei. Me lembra a história de uma missionária argentina, que eu li um livro, não lembro o tema do livro, mas eu li em um livro a história dela. Já li tanto livro que eu até esqueço os temas, título. Até porque eu não leio título de livro. Quando eu compro, eu não compro pela capa, eu compro pela entrecapa. Então não compro livro assim. E na história argentina falava o seguinte, irmão. Quando ela era jovem, Deus a chamou. E ela virou e disse: Senhor, espera eu estudar. Porque ir para o campo sem estudo é ruim, Senhor. Aí Deus esperou. Quando ela terminou os estudos dela, Deus falou com ela assim, chamou de novo para o campo missionário. Ela disse: Senhor, espera eu ganhar um dinheiro. Porque se um dia eu voltar do campo missionário, nem casa eu terei. E Deus esperou e ela trabalhou e comprou as suas casas e teve a sua vida. E Deus chamou ela de novo. Ela: Senhor, espera eu casar, eu quero ter filhos. E ela casou e teve filhos. E quando ela inteirou 70 anos, ela disse para Deus: Senhor, eu estou disposta. Agora eu já estudei, comprei minhas coisas, estou aposentada, tenho meus filhos, agora eu estou pronto. Jesus falou assim: agora não dá mais para mim, porque o que eu queria era a sua força.
que Deus quer é a capacidade que você tem de fazer, de andar, de subir no lombo de cavalo, de subir numa bicicleta, de andar na rua, de passar horas e horas intercedendo para Jesus salvar pessoas, de muitas vezes atravessar lugares a pé ou a cavalo. O que Deus quer é simplesmente que você olhe para Ele e diz: estou aqui. Enquanto você se esconder e achar que Deus está esperando você capacitar, você não serve para Deus. Você não tem nenhuma serventia, irmão. Quando eu vejo pessoas arrumando desculpa, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque o meu serviço, porque a minha vida, por causa daquilo, eu fico pensando como será a obra de Deus se todo mundo for igual a essa pessoa. Olhe para mim, irmão, os velhos estão morrendo, e muitas pessoas falam dos velhos da obra de Deus. Os velhos são quadrados, os velhos fizeram isso. Mas tem uma questão que os novos não dão conta. Os novos não estão dando conta de fazer aquilo que os velhos fizeram, que é o quê? Simplesmente pegar um folheto e acordar 2 horas da manhã e orar até às 6 horas da manhã e sair 6 horas evangelizando e voltar à noite para pregar na igreja. Isso os jovens não dão conta hoje e os velhos dão conta. Isso é a obra de Deus. O que me dói no coração é ver a quantidade de pessoas que têm força e vigor, que dá conta de fazer a obra, mas que são cheios de desculpas, cheios de barreiras, que impõem todo tipo de amparatos para não pegar a mão no arado, e fica se esquivando de um lado para o outro, sem saber o que vai fazer. Não, mas um dia, sabe qual é o dia que você terá tempo? Quando você estiver sepultado. Depois de morto, tem todo o tempo do mundo, porque não precisa mais evangelizar, não precisa trabalhar, não precisa fazer mais nada. Depois de morto não se faz mais nada, não tem mais nada para fazer, aí tem tempo. Hoje você olha a obra de Deus e vê as pessoas esquivando de fazer pequenas coisas, que é simplesmente fazer aquilo para o qual foi chamado. E apesar que muitas pessoas nem sabem para que foi chamado, irmão, nem entende para que foi chamado, nem conhece para que foi chamado, não conhece, não sabe de nada. Estava orando hoje, e Deus me fez pensar no meu ministério. Há muito tempo atrás, eu falo há muito tempo porque eu tenho uns 28 anos. Eu estava dirigindo uma igreja na fazenda, de bicicleta. Eu andava 14 quilômetros para fazer culto de segunda a segunda. E ainda uma vez por mês tinha uma vigília de sexta para sábado. A noite toda, das 8 às 5 da manhã. E eu, nesse caminhar, me veio aquele versículo na cabeça: Senhor, e nós que deixamos tudo pela sua obra? E um dia eu, vindo do culto de bicicleta, sozinho, escuro, eu falei: Deus, a Bíblia diz que aquele que deixar casa, pai, mãe, irmão, por tua causa, receberá 100 vezes aqui, e por fim a vida eterna. E eu me lembro que eu perguntei: e eu? Como eu? Aí hoje, o Espírito do Senhor tocou em meu coração, e disse para mim assim: hoje você tem 100 vezes mais do que quando começou. E eu fui fazer cálculos e mais cálculos e mais cálculos para saber se o que estava fazendo era real. E percebi que é real, irmão. 100 vezes mais do que quando comecei, ainda não cheguei na vida eterna. Tudo que eu fiz na minha vida foi dentro do ministério.
Eu adquiri profissão trabalhando na obra, aprendi profissão trabalhando na obra, formei trabalhando na obra, fiz pós-graduação trabalhando na obra. Hoje eu posso dizer para você que não tem desculpa, não existe desculpa para não exercer o ministério. Sustentei família trabalhando na obra, construí igreja sem ganhar um centavo. 12 anos do meu ministério eu trabalhei sem ser assalariado, eu tinha que trabalhar fora e trabalhar na igreja, sem ter um centavo da igreja, nenhum centavo, nenhum centavozinho, nem oferta, nem dízimo, nada. Até frango que entrava e eu tinha que entregar para o pastor, não ficava comigo. Mas uma coisa eu fiz, eu nunca reclamei do meu ministério. Nunca. Então eu posso dizer para você, olha, o ministério se faz com a carga que já existe. Se eu trabalho fora, eu faço a obra de Deus. Se eu adquiro profissão, eu faço a obra de Deus. Se eu faço a obra de Deus, eu tenho que fazer da forma que eu sou, no que eu tenho, no tempo que sou, dentro do que sou. Por quê? Porque me é imposta esta condição, diz Paulo. Se prego, não me orgulho disso. Por quê? Porque foi imposta sobre os meus ombros o dever de pregar. Acabei a carreira. Paulo podia dizer, cheguei ao final, cumpri. Agora eu pergunto a você, o dia que você estiver morrendo, irmão, você vai poder fazer isso aí que Paulo fez? Dizer, olha, eu cumpri o meu ministério. Fui chamado por Deus e eu cumpri ele. Fui o que Deus me chamou para fazer, fiz. Paulo está dizendo isso. Acabei a carreira. O que é acabar, irmão? É terminar o que estava fazendo. É terminar o dever que estava fazendo. A necessidade do que Deus chamou, está pronto. O terceiro tópico ele diz, guardei a fé. Ou, a fé eu guardei. Combati o bom combate, preguei o evangelho, guerriei, batalhei. Mas e a fé? Guardei a fé. Nunca neguei Jesus. Nunca perdi a fé. Não desanimei. Não desisti. Não duvidei. Não duvidei. Olhe para mim, irmão. Quantos de nós, por uma merreca, a gente duvida de Cristo, irmão? Duvida da chamada. Duvida do que Deus é. Tem pessoas crentes dentro da igreja que duvidam da existência de Deus. Quando entra num problema, fala, rapaz, será que Deus existe mesmo? Porque eu estou passando por isso. Duvida porque Deus o escolheu. Será que eu vou continuar caminhando? Paulo não. Paulo diz, olha, eu fui para a guerra, guerriei, entrei no meu ministério, caminhei, cheguei no final. E a fé? Não, a fé está guardada. A fé, ela está guardada. Não desistir da minha fé. Da forma que eu aceitei o meu Cristo, eu continuo caminhando, crescendo e crendo. Da mesma maneira, a fé, não a fé eu guardei. Sabe o que é isso? Convicção. Paulo vivia em um tempo de muito gnosticismo, muita incredulidade, muita falta de crença, muita falta de entendimento sobre a questão de Deus, muitos deuses para tudo, deuses de todas as formas. As nações conheciam vários deuses. Paulo entra nesse mundo de idolatria, mas ele permanece dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Isso é fé. Isso é fé, irmão. Olha para mim, irmão. Todos podem cair e desistir, mas e você? Fique de pé e continua dizendo, assim como diz Policarpo, ainda que ele me mate, contudo não deixarei. Ou seja, se até aqui ele só me fez o bem, vou continuar servindo a ele. Ah, mas meu marido deixou, meu filho deixou, todo mundo abandonou. Mas eu vou permanecer servindo e adorando e exaltando o nome de Jesus.
Eu vou permanecer adorando, glorificando e fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Guardar a fé. Sabe qual é o momento mais difícil da fé, irmão? Quando você não entende a fé. Quando você olha para a sua vida e não consegue compreender os acontecimentos. Quando você não consegue entender nem Deus. Quando acontecem fatos e você não compreende nem Deus. Você tenta compreender o que está acontecendo e fala, mas por quê? Mas mesmo assim, sem ver à frente, no escuro, continue crendo. Deus está lá, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele jamais vai deixar de estar lá, porque é Deus, é o Senhor do universo. Então, quando você não entender nada, continue crendo. Guardei a fé, não, a fé eu guardei. Timóteo, combate o bom combate. Continue caminhando, mas não perca a fé. Não desista dela, não abandone ela. Continue. Versículo 8. Para terminar aqui, que o tempo já acabou. Desde agora, tem uma coroa. Essa coroa está o quê? Guardada. Essa coroa está guardada. No meu texto diz, de agora a coroa da justiça me está guardada. Guardada para quem? Guardada para aquele que crê na sua vinda, que ama a Cristo, que anseia pela volta de Jesus. Tem muitos crentes que dizem, Jesus não pode voltar agora. Eu acho que está na hora de nós orarmos, é para Jesus voltar agora. Está na hora de parar de dizer que não está na hora e começar a lembrar o seguinte, está na hora. Volte. Precisamos disso. Desde agora, o quê? Eu já tenho o meu galardão, Timóteo, guardado. Estou indo. Agora, sabendo que você vai colocar o pescoço no tronco e ser cortado, poderia dizer isso aí para Deus, irmão? Muitos de nós negaríamos o Senhor. Mas Paulo dá um exemplo de ministério dizendo o seguinte: eu fui até o final. A pergunta é, você vai? Tem pessoas que deixam o ministério só por causa de perseguição, por causa de inveja, por causa de pessoas, de outras pessoas. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, irmão. Eu não olho para A ou B. Se você gostar de mim, bom. E se não gostar, problema seu. Eu vou continuar caminhando na mesma marcha que estou indo. Se quiser ir, me acompanhe. Se não quiser, fique na estrada. Eu vou continuar caminhando da mesma forma, fazendo o que estou fazendo em nome de Jesus. Não olhe para as pessoas, não olhe para terceiro, não olhe para ninguém. Olha só para Jesus. E vai até o fim. Amém, irmão?